Olá, bem-vindo ao programa Resenha. Hoje nós vamos conversar com a doutora Cíntia Madruga, advogada, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, subseção Rio Grande. Doutora, prazer, bem-vinda ao programa Resenha. Obrigada, bom dia, boa tarde para todos. Doutora, neste mês advogado, sei que a comissão fez um evento específico. Como é que foi o nome do evento? Como é que foi Nós fizemos um evento sobre a fala, né, intersecções de gênero, raça, no exercício da advocacia. Esse evento foi feito juntamente com a Comissão da Mulher Advogada e da Diversidade Sexual. Esse evento tratou da fala em si, né? Porque a gente vê que há um prejuízo quando se fala da questão da fala com relação à mulher, que é muitas vezes interrompida, e também a visão dos advogados negros, negras, que também têm dificuldade de atuação no judiciário, e a questão da diversidade sexual também, que é algo que implica prejuízo, né, na atuação da advocacia e em outras áreas, né, da sociedade. Doutora, quando a senhora fala, né? Como é isso? Como é que tem essa percepção de que não há assim, uma fala assim, fluida? Nós percebemos essa necessidade, né, de falar dessa interrupção da fala, porque muitas vezes as mulheres não têm os mesmos possibilidades de acesso do que os homens. Inclusive na ordem mesmo, nós tivemos nessa última eleição um pedido de paridade, né, para que mulheres e homens tivessem um número igualitário de participação nos quadros diretivos da ordem. Com relação a negros, nós vemos que, embora existam negros atuando na advocacia, nós tivemos a cota também para participação nas eleições, que solicitam, né, a presença de 30% de negros na composição do conselho diretivo, na participação mesmo, na atuação dentro da ordem dos advogados. Então a gente pode pensar que a ordem está caminhando a passos largos, então, para isso, para essa escuta, para essa fala, para esse diálogo. Largos, mas também muito lentos ainda, né? A gente vê que em muitos locais a gente não conseguiu ainda a implementação, por exemplo, da cota racial. Mas em Rio Grande, sim? Em Rio Grande, sim. Então a gente pode pensar que nós temos uma OAB plural, uma OAB, uma escuta. Sim, temos. Nós temos, dentre os 21, 22 conselheiros, nós temos 7 negros conselheiros. Entendi. E a paridade de mulheres, né? Meio a meio, homens e mulheres. Doutora, qual é o foco dessa pasta hoje? Porque a gente falou do evento. E o foco da pasta? O foco da Comissão de Igualdade Racial é a igualdade racial em si, né? Com relação às outras comissões, nós temos a da Mulher Advogada, que quem preside é a doutora Luciane. Trabalhar também a questão da mulher na sociedade, né? E também essa comissão faz muitos projetos sociais, assim como a Comissão da Igualdade Racial, que também faz muitos projetos sociais. Quais projetos sociais, doutora? Nós vamos nas escolas falar sobre racismo, sobre discriminação. Mas que legal! Então vocês, a comissão está indo nas escolas? Sim. Agora acho que foi em junho ou julho, agora não me recordo bem. Nós estivemos na Escola Medianeira conversando com 2 turmas e tivemos também na Escola Loreia Pinto, conversando com uma turma de último ano. Assim. Qual é a indagação que eles têm? Porque é muito bacana, porque crianças e adolescentes indagam muito, eles questionam muito. Sim. E como é a recepção da comissão nesses ambientes escolares? A recepção é maravilhosa, os alunos sempre nos recebem muito bem. Sempre tem aquelas dúvidas assim, envolvidas com relação aos filmes, né? O que é legítima defesa. Ai, coisa querida! Eles perguntam muito sobre isso e também curtem muito o assunto. A gente vê que a sociedade, né, essa juventude está bem aberta para falar sobre as questões envolvendo racismo, discriminação, e estão muito atentos a tudo isso, falam de experiências que sofreram, é muito interessante. Então eles já contam coisas, mesmo criança, eles sofrem preconceito? Sim. Nós conversamos com um menino que falou que entra no shopping aqui em Rio Grande e é sempre seguido, assim, tem aqueles olhares, né? Aqueles olhares que a gente sabe que são olhares diferenciados. Compreendo. Que coisa, né? Que
Que falta, assim, a gente se achar um diferente do outro ainda. Sim, sim. E a gente vê que a população, ela tem um número tão expressivo de negros, né? Que chega a ser maior do que de brancos. E mesmo assim a gente percebe que existe um racismo na nossa sociedade. A gente pode pensar, doutora, em um racismo estrutural? Isso, racismo estrutural. O que seria esse racismo estrutural para as pessoas, para a gente entender o que é isso? O racismo estrutural é essa ideia que nós temos que o negro está sempre à margem da sociedade, ou sempre, por exemplo, vem vindo um menino na rua e a gente observa assim um menino branco e um menino negro, né? E que de repente não tem uma boa aparência, a gente vai achar que pode ser assaltada pelo menino negro, mas pelo menino branco não. Então sempre tem aquela ideia de que o negro é subalterno ou é marginal. É essa relação que vem de um histórico e que coloca o negro numa situação difícil e que o coloca marginalizado, né? E nos faz entender de repente que ele está sempre numa condição inferior. É importante falar sobre isso porque às vezes tem frases que se usam, expressões que se usam, que são racistas e as pessoas não sabem, porque isso é quase que uma coisa vai passando sem uma reflexão, sem uma análise. Isso mesmo, são frases que a gente repete às vezes e que nem percebe que está se cometendo um racismo, né? Que está se cometendo uma discriminação. Por isso que a gente tem que falar disso nesses espaços, com certeza, né? Muito, muito, muito. Às vezes também a gente vê a importância de que isso seja falado com crianças pequenas, exatamente, né? Porque nas escolas, porque são eles que estão vindo, né, para fazer essa sociedade diferente e melhor, é o futuro, né, como a gente exatamente sempre diz. E quando vocês estão indo nas escolas, estão promovendo isso, essa mudança? Sim, sim. E o legal também é a receptividade dos professores e dos alunos que estão abertos mesmo a tratar desses temas. Agora, nos fere um pouco, eu imagino a senhora lá, escutar que uma criança foi vítima de algum preconceito, vítima de alguma, né? Acho que isso choca a todos. Choca muito. Assim como a gente também já viu questões assim de crianças que dizem assim, advogadas negras, existem advogados negros. São coisas que para nós que estamos, né, no exercício da profissão, acreditamos que seja normal, mas que, de certa forma, para a sociedade em si não é normal. E para mim também, né, falando pessoalmente, eu vejo que não há uma certa normalidade às vezes, porque no meu próprio escritório às vezes as pessoas chegam e não me identificam como a advogada. Entendi. Então são parâmetros que a gente tem que quebrar para mostrar que o negro ele ocupa todos os espaços da nossa sociedade. Sim. Por isso que quando a OAB faz esse movimento, né, de levar para as escolas, que como a senhora muito bem disse, é a base. De lá vão sair, né, para todos os ramos, e de repente eles já vão com essa ideia de que somos todos iguais, e isso já não vai se perpetuar, porque o que se vê é uma perpetuação de falas que às vezes não são refletidas, né, e quando são questionadas, as pessoas, eu não tinha essa ideia. É interessante esse trabalho das comissões da ordem, porque elas não ficam restritas à advocacia, né? A gente faz um trabalho que é social. Exato. Então, a gente se dedica, claro, também à atuação do advogado negro, de todos os advogados, na realidade, né? A gente preza pela igualdade dentro da nossa instituição, mas também a gente faz esse trabalho fora, esse trabalho social, esse trabalho, né, de conscientização e de ampliação, né, de direitos. Exatamente. Doutora, como a gente pode pensar essa diferenciação? Porque muito se fala, sofreu injúria racial, é racismo. Qual a diferença entre um termo e o outro na prática? A injúria racial, ela é muito subjetiva, né? Ela trata, assim, de uma ofensa pessoal. Enquanto o racismo, ele é amplo, ele contempla um grupo, um coletivo. Então, se a pessoa for discriminada especificamente, ela em si, se trata de injúria. Agora, se o termo que foi utilizado abrange uma questão de coletivo, aí nós podemos considerar como racismo. Nós vimos há poucos dias atrás os filhos daquela atriz. Sim, da Giovanna Eubank. Exatamente, sofrendo racismo. Ali foi racismo ou foi injúria racial? Ali me parece que foi racismo, né? Porque os termos utilizados falavam de várias pessoas ali que deveriam ser excluídas daquele local. Então, acredito que tenha sido racismo que ocorreu. Parece que em todos os lugares as pessoas, os negros, têm que se
tem sempre dizer, para aí, eu tô aqui, me respeita, né? Isso deve ser uma coisa tão natural. Sim. Às vezes a gente até cria um conflito, porque nós temos que estar dizendo toda hora que estamos aqui, ou será que as pessoas têm que nos enxergar, né? Nós estamos pedindo um espaço que já é nosso. Então, às vezes cansa e às vezes motiva, né? Porque nós temos que, estamos aqui, mas isso deveria ser natural. Exatamente, uma coisa completamente... É natural. Sim, teria que ser natural, né? Não teríamos que estar exigindo lugares, né, a ocupação de espaços que são nossos por direito. Doutora, quando a senhora nos traz assim, que a senhora é advogada, está no seu escritório, as pessoas não reconhecem, deve ser uma coisa muito... né? É chato. Já passei por situação em audiência também, com próprios colegas, né? Perguntaram, quem é a senhora? Eu digo, sou sua colega? Tá. Levantei a credencial e mostrei. Por que os negros não podem ser os advogados? Nós temos relatos assim, de colegas que participam da comissão que mencionam que foram confundidos com réus quando foram buscar processos no fórum. Então, por que o advogado ele tem que ser sempre o homem branco ou a mulher branca e não podem ser negros e negras, não é? E a comissão, ela representa esses advogados, essas advogadas, quando? A comissão, ela está aqui, né, para auxiliar os colegas quando tiverem essas situações de racismo, de injúria, tanto com eles como em casos que eles atuam, né, representando os seus clientes. E também fazendo esse papel social, né, levando essa temática de racismo, de injúria racial, seja para escolas, seja para eventos. Também nós participamos do Conselho Municipal de Desenvolvimento da Cultura Negra. Então a comissão está inserida em todos esses locais, atuando e, né, seguindo para que a gente consiga um mundo sem discriminação. Exatamente. Doutora, quem são seus pares na comissão? Nós temos a doutora Cibele Xavier, que é a vice-presidente da comissão, a doutora Priscila Moreira, que é a secretária da comissão, depois nós temos o doutor Denison, o doutor Murilo, a doutora Luciane, que é presidente da comissão da mulher advogada, vamos esquecer de alguém, temos a doutora Miriam, nós somos em 10 advogados. Todos lutando pelo coletivo. Todos lutando pelo coletivo. Negros e não negros. Negros, não. Importante falar. Isso. A maioria da composição é de negros, mas temos não negros também. Claro, exatamente. Vamos fazer um intervalo? Claro. Nós vamos fazer um intervalo. Não sai daí, porque eu estou te esperando. Sem Igual Pastel e Companhia. Venha saborear os melhores pastéis da cidade. Os melhores lanches você encontra também no Sem Igual. Aberto de terça a domingo a partir das 18h30. Faça sua encomenda de X, baurus, torradas, pizzas, tábuas e pastéis pelo nosso WhatsApp 999 767623. Sem Igual, espaço amplo, música ao vivo de sexta a domingo. Venha se divertir e saborear os melhores lanches e pastéis que só a Sem Igual sabe fazer. É isso aí, galera, eu sou Vinícius Diniz, estou aqui para convidar para você assistir o meu programa Pagando o Mico. Olha ele aqui, ó, um programa com as melhores pegadinhas do planeta. Você assiste toda quarta aqui na TV Mar, nova programação, quarta-feira, 21h30, para você dar boas risadas, tá legal? Pagando o Mico, quarta, 9h30 da noite, aonde? Na TV Mar. Alô, amigos! Diariamente de segunda a sexta, 7h30 da noite, você tem um encontro marcado com Boa Noite Rio Grande. Um programa de notícias e debates que estamos aqui fazendo para você, junto com Carlos André Batista e o Selmo Júnior. Boa Noite Rio Grande, uma radiografia dos fatos que são notícia aqui na TV Mar. Contamos com a sua audiência.
Cause a melhor impressão com os impressos de sua empresa. O Grupo Max oferece equipamentos de última geração para confeccionar blocos de pedidos, recibos, comandas, cartões de visita com verniz localizado e cantos arredondados, folders, cartaz. O melhor em impressos é com o Grupo Max. Personalize sua empresa com os produtos de qualidade. Grupo Max, Avenida Cidade de Pelotas, 1321, fone 3232-7981 ou pelo WhatsApp 99945-3582. Olá, criançada, sou o Palhaço Chumbrega, estou convidando você, programa Turma da Alegria e Companhia na TV Mar, canal 522 da NET ou nas redes sociais. Turma da Alegria e Companhia TV Mar, junto de você! Se você gosta do melhor da música nacional e internacional, então nós temos um encontro marcado no Playlist aqui na TV Mar. Edição inédita de segunda a sexta-feira às 23 horas. Os melhores clipes, shows, tudo sobre o que acontece no mundo da arte, da cultura, da música e do entretenimento, você confere aqui no Playlist. Eu te espero, Playlist, aqui na TV Mar. Voltamos com o programa Resenha. Hoje conversando com a doutora, presidente da Comissão de Igualdade Racial, Cíntia Madruga, que nos fala como é importante a gente ter esse olhar, digamos assim, de igualdade. Gente, todo mundo é igual e respeito aos seus pares, quem quer que seja. Doutora, a gente fica conversando e a gente fica fomentando ideias aqui. A OAB hoje não faz parte do Conselho Municipal de Igualdade Racial? Nós participamos do conselho na gestão anterior, tá? Só que a nossa participação foi muito, de certa forma, convidada, né? Porque existe todo um regulamento e precisa da aprovação desse regulamento para que a OAB integre efetivamente o conselho municipal. Gente, então assim, vamos agilizar isso, porque é extremamente importante que a OAB faça parte do conselho municipal, porque a OAB, ela representa vozes muitas que não são ouvidas. Então, o que acontece? Procura a comissão, os advogados, eu imagino também que a comunidade, né, doutora, possa também procurar. Sim. Então, a gente tem que ter representação em todos os nichos. E é importante que a OAB, né, que a sua comissão, que a senhora representa, esteja também nesse Conselho Municipal, para que seja ouvida, para que seja feita uma reflexão, falas, escutas. É extremamente importante isso. Claro, é muito importante. Queria até destacar um caso que nos chegou, de uma menina que estava passando por um problema de racismo, e nós passamos a acompanhar o caso, nós fizemos uma intervenção, uma menina que estava estagiando num posto municipal, e nós demos todo o assessoramento para ela, e juntamente com a advogada, né, que estava representando a menina, a gente acompanhou o caso e está acompanhando até o momento. E uma coisa extremamente importante, doutora, a gente falar, se tu é testemunha de injúria, de racismo, se fosse vítima, tem que denunciar, tem que falar, a gente não pode calar mais, a gente tem que falar sobre isso, tem que fazer movimentos de respeito ao outro, não interessa quem é esse outro, a gente não pode distinguir ninguém. Então, se tu sentisse assim, tu é vítima de racismo, vítima de injúria, tu visse alguém, tu presenciou alguém sendo vítima, fala, comunica, pede ajuda. E na OAB a gente tem essa comissão, presidida pela doutora Cíntia Madruga. Então, vamos falar, vamos se movimentar, vamos nos unir. Doutora, eu acho que a gente precisa de união, né, doutora? Com certeza. Para que isso não aconteça, para que a gente não seja também conivente com isso. Sim. Renata, até eu destaco que essa questão que tu falou de nós sermos testemunhas, nós verificarmos a questão do racismo, isso é muito falado nas escolas e as crianças têm muita curiosidade. Olha, o que eu faço quando eu passar por uma situação de racismo? O que eu faço quando alguém estiver passando por isso? É sempre uma dúvida constante e a gente sempre menciona, olha, procurem os órgãos públicos, procurem a polícia,
façam a denúncia, não deixem essas questões passarem assim batida, porque são coisas que têm que ser combatidas. E a gente também pode procurar a OAB, né, doutora? Claro, pode procurar a OAB que a gente vai encaminhar, Exatamente. Vai assessorar, vai mencionar para onde que a pessoa pode ir, o que deve fazer. Se a pessoa já tiver constituído um advogado, o colega tiver dúvidas, quiser um assessoramento da comissão, nós estamos à disposição para isso. Bem legal. Doutora, em nível estadual, como é que funciona essas comissões? A comissão ela também tem participação estadual, né, na seccional. Hoje ela está sendo presidida pela doutora Letícia Padilha. Nós temos comissão em Pelotas, Bagé, e se não me engano são 10 comissões da igualdade racial atuando na ordem hoje. Mas há um processo crescente, né, de solicitações para que essas outras cidades, né, subseções que não tenham ainda a comissão, que instalem a comissão de igualdade racial, porque é muito importante. Extremamente importante. Isso é um chamado que a senhora faz bem interessante, Com certeza. porque a gente precisa disso. E essas comissões estão ali para defender as pessoas. Sim, sim. Né? E defender os direitos dessas pessoas, Com certeza. seja quem for. Sim. A comissão é bem atuante, sempre há eventos, né, a gente pode verificar nas páginas da ordem, que sempre há eventos da comissão estadual e da comissão aqui de Rio Grande. A senhora me disse há pouco tempo, em setembro vai ter algum... Sim, nós estamos planejando já em setembro uma fala com uma médica sobre a saúde mental e sobre os aspectos, né, que o racismo pode causar, os sintomas, as doenças que podem ser geradas a partir de uma situação de racismo. Então, a nossa próxima fala está planejada para o dia 6 de setembro e vamos fazer uma conversa. Vai ser aberta ao público também, doutora? Vai ser uma live através do Instagram da subseção. Da subseção. Isso. A senhora sabe o Instagram da subseção? Acho que é a OAB Rio Grande, se não me engano. Então vai ser aberto com quem quiser participar, é só acessar ali. Qualquer um que só acessar o link ali do Instagram da OAB de Rio Grande vai poder participar e acessar. Nos diga assim, a sua maior motivação para fazer parte da comissão, o que é? A questão racial. Eu digo assim, eu me apaixonei pelo trabalho de ordem por conta da questão racial. Eu fui convidada a participar da comissão, na gestão anterior eu era vice-presidente e foi algo assim que mexeu comigo, pessoa, Cíntia, porque me fez me descobrir como mulher negra de uma outra forma que eu não imaginava anteriormente. E foi muito bom porque eu pude ver os meus pares, outros advogados negros, que eu pude encontrar e pude fazer amizades. E me motivou mesmo a vir para o trabalho de ordem e para trabalhar nessa questão da questão racial. O trabalho de ordem é tão bacana. É muito bacana. O trabalho de ordem é sensacional. É um local, né, é uma possibilidade de estar com outros advogados, de conhecer novos colegas, porque a gente passa trancado nos escritórios, né? E o trabalho de ordem nos abre assim um leque de possibilidades de conhecer pessoas novas, essa função mesmo de conhecer pessoas das outras comissões de outras cidades é maravilhoso. A comissão de igualdade ela começou na gestão passada, então no doutor André Monteiro ainda. Isso, no doutor Everton, na realidade. Doutor Everton, doutor Everton foi quem implementou a comissão aqui em Rio Grande. E também em Porto Alegre foi o doutor Ricardo Breia. Certo. E como são os eventos em Porto Alegre? Os eventos em Porto Alegre também estão acontecendo. Agora, no mês de agosto, temos a Cidade da Advocacia, vai ter evento da Ordem, falando sobre a questão da proteção de dados e da apresentação, né? Porque aquelas questões de que vê a foto do homem negro já sabe que é o criminoso. Então vai ter sobre esse assunto. Mais para frente nós vamos ter encontro de presidentes também. Temos os eventos de novembro que já estão sendo planejados, né? Os eventos da consciência negra. Então a comissão está a todo vapor. Exatamente, novembro é mês da consciência negra. Isso. O que se pode se esperar desse movimento da consciência negra, doutora? Olha, a comissão está planejando eventos, né? A gente sabe que agora vai ter o período de eleições, então a gente está preocupado também com a questão se houver segundo turno, mas a gente já está planejando eventos
para ocupar o mês todo. Nós já temos engatilhado uma conversa, né, nas escolas e conversa na universidade também, uma roda de conversa, e vamos procurar assuntos também de todas as áreas para poder falar um pouco sobre. Qual é o foco deste mês, doutora? Vocês vão para a universidade, vão para os colégios, para esses espaços de construção. O que vocês levam nesses espaços? Na realidade é sempre a conversa, né? Sempre o diálogo sobre a ocupação dos espaços por pessoas negras, a discriminação, o movimento antirracista. A gente fala de tudo e tenta abranger o máximo de assuntos possíveis. Como é que essa estruturação desse movimento antirracista? Parece incrível ter que fazer um movimento antirracista. Até eu gostaria de destacar, assim, Renata, o novembro, né? Todo mundo fala, o novembro é o novembro negro, mas o ano inteiro é o ano negro, né? A gente batalha o ano inteiro. Claro, há mais destaque por conta do 20 de novembro, mas a gente fala o ano inteiro porque são questões que estão aí todos os dias. 20 de novembro por quê, doutora? Por causa do Dia da Consciência Negra. Certo, né? que é dia 20 de novembro, então tem esse mês todo alusivo em função do dia 20 de novembro. Né? É o mês que a gente diz que é o nosso mês, dedicado à negritude. Mas a gente até fala assim, a gente só fala em novembro? Não, a gente fala sempre. Claro. Nós tivemos uma colaboradora muito importante, a Gabriele Costa, que é professora, que ela faz oficina de turbantes, e ela diz assim, o meu novembro está sempre ocupado, né? Mas só me chamam em novembro. Ela diz, não, eu quero que me chamem em outros meses, né? A gente conversa sobre a ERER, que é a lei que fala sobre a aplicação das matérias relacionadas à cultura africana e afro-brasileira. E então a gente conversou muito com professores, fez formação de professores, e ela fala, não, a gente não pode se dedicar a esses assuntos somente em novembro, nós temos que falar sempre. E é necessário mesmo, nós temos que, os negros estão aí, estão passando por diversas dificuldades, não só em novembro que a gente vai falar, né? A gente tem que falar sempre, todos os meses do ano. Exatamente. O turbante, quando às vezes tem essa, né, de só negro usa turbante, branco não pode? Sim, a apropriação cultural. Exatamente, apropriação cultural. Existe isso, doutor? Realmente? Esse tema é muito discutido, né? Eu acredito que é um acessório, claro, que vem de origem africana, e eu entendo assim, usando com respeito, acho que todo mundo pode utilizar. Exatamente. Me parece que é assim, não havendo um desrespeito, a mesma coisa que falar o dread ou as tranças, né? São questões relacionadas à mulher negra, à africanidade, mas eu acredito que usando com respeito, acho que todo mundo pode utilizar. Exatamente. Doutora, e é muito bacana quando a senhora começa a falar, assim, a gente vê a empolgação, né? É tanta coisa que a gente fica, né, empolgado, e é uma questão que me é muito cara. Eu gosto de falar e esse trabalho de ordem mesmo, me encontrar com outros advogados negros, foi assim uma grata satisfação. Porque naquela fala entre vocês ali, da comissão ou fora dela, viu que as pessoas passam pelas mesmas coisas? Sim, a gente usa um termo, né, que é o aquilombar-se. Né? É como se fossem novos quilombos. Então nós nos encontramos, e nós sofremos as mesmas dores, nós distribuímos as mesmas emoções, nós estamos falando de coisas que os outros entendem, sabe? Parece que entre nós há um consenso, há um entendimento, parece que é algo uníssono. Quando se fala de quando se fala da dor de parece que é a dor de todos. É muito interessante. É interessante quando a senhora fala isso, a dor de é a dor de todos, quer dizer, então passam pelas mesmas coisas. Passamos pelas mesmas coisas. É impressionante como a gente vê que tudo se repete, né? É muito cíclico. Ainda nos tempos de hoje se passa. Se passa pelas mesmas coisas. Que coisa, doutora. Mas que bom que agora há espaços de fala, espaços de escuta, né? E espaços de transformação. Eu acho que o importante é isso, a gente transformar, colocar, né, digamos assim, crescer nesses espaços e ver que somos todos iguais. Homens, mulheres, brancos, negros, tanto faz. A gente tem que ser bom no que faz,
tem que ser bom socialmente, a gente tem que ser boas pessoas. Sim. Que é isso que nos importa bem, na verdade. Sim, e o importante também é o apoio, né? Não só o apoio que nós temos entre nós, mas também o apoio de quem não participa da comissão, mas que está atuando e que respeita a causa e que participa dos eventos, que apoia, que entende, né, que reconhece que existe a discriminação e que é necessário nos dar esse lugar de fala, de nos colocar em todos os espaços, né, espaços que são nossos, mas que ainda não são ocupados. Entendo. Doutora, muito obrigada por vir conversar com a gente, foi um prazer. Eu que agradeço, muito obrigada, foi um prazer para mim também. Então foi isso, conversamos com a doutora Cíntia Madruga e vamos exercer, gente, o respeito pelo ser humano. E para encerrar o nosso programa, vamos falar a nossa frase, né? Vamos que é pra frente que se anda. Um super beijo!